Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e com muita alegria iremos assim partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje em que celebramos a memória de São Francisco Xavier, ele que foi presbítero da nossa igreja. Hoje, 3 de dezembro, quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento. Então, com muita alegria, iremos partilharmos o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo do 29 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximavam dele e, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando e glorificando o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaie pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, nesse deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus subindo a montanha e colocando-se diante das multidões que o procuravam com fé e esperança. Ali se reúne cegos, coxos, aleijados, mudos e tantos outros doentes, carregados pelos seus familiares e amigos. E o Evangelho diz simplesmente: Jesus os curou. Diante de tantos sinais de misericórdia, o povo glorifica o Deus de Israel. Em seguida, Jesus manifesta mais uma vez a sua compaixão. Ele vê a multidão faminta e diz aos discípulos: Tenham compaixão dessa multidão. Realiza a multiplicação dos pães. Meus irmãos, queridas irmãs, este Evangelho revela 3 grandes atitudes do coração de Cristo que também devem ser nossas atitudes. Um Jesus que acolhe e cura, um Jesus que tem compaixão, um Jesus que nos convida a participar do milagre. Então, um Jesus que nos acolhe. No alto da montanha, Jesus percebe que todos o que aproximavam dele. Não faz distinção. Não pergunta quem merece ou quem não merece. Ele simplesmente cura. Isso nos mostra, meus irmãos, queridas irmãs, que ninguém é invisível para Deus. Aquilo que nós escondemos dos outros, nossas feridas, nossas limitações, nossas dores, nossos pecados, Jesus vê. Jesus conhece e deseja tocar com sua graça. Cada pessoa que se aproxima de Jesus carregava não só uma doença física, mas também uma história, um sofrimento, carregava uma espera. E Jesus responde com amor. Hoje também, meus irmãos, queridas irmãs, Ele convida a cada um de nós a nos aproximar dele, com nossas fragilidades, com aquilo que não conseguimos resolver sozinho. Ele continua subindo a montanha da nossa vida para nos encontrar. Então, que abramos o nosso coração para que possamos ter esse encontro verdadeiro com Jesus que vem ao nosso encontro. Um Jesus que tem compaixão. Após curar os doentes, Jesus olha a multidão e percebe outra realidade, a fome. Uma fome concreta, mas também uma fome de cuidado, uma fome de presença, uma fome de segurança. E ele diz: tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem o que comer.
Meus irmãos, queridas irmãs, a compaixão de Jesus não é um sentimento vazio, é movimento e ação. Ele não apenas vê a necessidade, não vê apenas a necessidade, ele se envolve com ela. É assim que Deus olha para cada um de nós, não de longe, mas com um olhar que sofre com quem sofre, se alegra com quem se alegra. E um Jesus que nos convida a participar do milagre. Perceba que os discípulos percebem apenas o problema. Onde arranjaremos pão nesse deserto? E Jesus, pelo contrário, pergunta: quantos pães tendes? Eles tinham pouco, apenas 7, e alguns peixes. Mas, quando entregamos o pouco que temos na mão de Jesus, esse pouco se transforma em uma mudança. Aqui está, meus irmãos, queridas irmãs, o segredo da fé. Deus não pede o muito que nós temos. Ele pede o pouco que podemos oferecer. E quando colocamos na mão de Cristo nossas possibilidades, nosso tempo, nosso talento, Ele multiplica e sacia a fome de muitos. Portanto, o Evangelho vai nos convidar a contemplar um Jesus que cura, um Jesus que se compadece e um Jesus que transforma o pouco em muito. E hoje, meus irmãos, queridas irmãs, Ele continua a nos dizer: traga-me suas feridas, eu posso curá-la. Ele continua a dizer: traga-me as suas preocupações, eu posso carregá-las. Ele continua a dizer: traga-me aquilo que você tem, mesmo que pouco, que eu posso transformar. Portanto, que possamos, como a multidão, nos aproximar de Jesus com fé. Como os discípulos, entregar a Ele o nosso pouco. E como aquele povo, glorificar o Deus que nunca, nunca deixe de nos alimentar. Senhor, cure as nossas feridas. Senhor, sacie nossa fome. E que, fortalecido por Ele, sejamos sinais de sua compaixão no mundo. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Pai que a acolhida do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, essa acolhida que Ele nos dispensa, possa mudar profundamente o nosso coração. E que sejamos assim transformados por Ele e nos torne mais disponível para Ti, sobretudo no auxílio dos mais necessitados. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado dia e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.